Oi, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu queria fazer uma pequena reflexão no livro de José, José do Egito, né? É um livro muito conhecido na palavra do Senhor, muito lido, né? E o que a gente conhece sobre a história de José, o que é a rivalidade que existia entre os irmãos dele, né, com José, que José era um filho amado, era um escolhido do Senhor. E o que trouxe muito ao meu coração foi o quê? Que José, o que acontecia para ter essa rivalidade sobre a vida de José? Não era assim, os irmãos de José simplesmente não queriam matar José. Os irmãos de José queriam matar os sonhos que o Senhor Jesus tinha para a vida de José, matar os planos, né? Porque o Senhor ele tinha algo diferenciado com José, mas era porque José era um filho predileto? Não, não existem filhos prediletos. Existe um coração temente, quebrantado e disponível diante da presença do Senhor. Muitas vezes a gente diz assim, fulano de tal tem mais privilégio com Deus do que cicrano, vamos dizer assim. Né? Então, assim, aqui trazendo para a história de José, né, a gente diz assim, por que José era mais amado e os irmãos dele nem tanto? Mas era por quê? Porque José, ele fazia a diferença, né? E um dos erros que José cometeu foi o quê? O Senhor entregou grandes sonhos na mão de José. E José, ele comentou ao redor com os irmãos dele, né? E foi daí que aumentou mais ainda a raiva, a disputa sobre a vida de José. Então, eu trazendo um pouco para a minha vida, para os nossos dias, o que é que eu posso entender sobre isso? É que muitas vezes nós temos que ter cuidado onde é que nós estamos compartilhando os nossos sonhos, os planos que Deus tem para a nossa vida, né? Muitas vezes Deus entrega algo no nosso coração e é algo assim tão forte que a gente quer compartilhar, quer dividir. E muitas vezes os nossos sonhos, os planos que Deus tem para a nossa vida, eles são frustrados porque muitas pessoas se levantam muitas vezes para querer abalar, frustrar, né? E aqui foi o que aconteceu com José. José era um filho amado. O pai de José tinha um amor diferenciado por ele. Era porque ele era mais importante do que os outros irmãos? Não. Era porque José, ele era uma pessoa de coração quebrantado, uma pessoa de coração temente, né? É tanto que falam muito sobre a túnica de José. Eu já ouvi várias pregações que diziam a túnica de José, ela só cabia em José, né? E ali o próprio pai de José, ele fez aquela túnica para José e era uma túnica colorida. A palavra do Senhor relata, né, que era uma túnica que era exclusivamente para José. E os irmãos, existia um certo ciúme, né, ali no meio. Por quê? Porque eles percebiam que o pai de José tinha um amor diferenciado por José, né? E eu não sei se os irmãos sabem o que é uma túnica. Uma túnica é como se fosse mais ou menos uma bata, é aquele tipo de roupa que o padre veste, né, aquelas batas. E a túnica de José só cabia exclusivamente nele, né? E aí a gente via o apreço, o cuidado que existia sobre a vida de José. Era porque José era mais merecido? Não. Mas é porque existia um diferencial na vida de José. José, ele tinha um coração temente a Deus, ele tinha um coração quebrantado diante da presença do Senhor. Por isso que o Senhor abençoou José de uma forma grandiosa, apesar de todas as lutas que José enfrentou, da prisão, de tudo que ele passou, né? Mas o Senhor Jesus, ele permaneceu e prevaleceu sobre a vida de José, porque ele, diante das adversidades dele, ele permaneceu firme. Ele era honesto, ele era verdadeiro, ele era sincero. E o que é que traz ao meu coração essa reflexão? Que muitas vezes a gente muitas vezes impede até de Deus liberar as bênçãos sobre a nossa vida pela forma como nós nos comportamos, né? Aqui a gente vê a diferença entre os irmãos José e José, né? Então, assim, existia um olhar diferenciado para José. Existia uma atenção e um cuidado diferenciado para José, né? E por conta disso, o que foi que causou? Causou ciúmes, invejas, né? Então, assim, que a gente possa ver e se atentar, porque muitas vezes a gente, diante de um chamado que a gente tem, dos sonhos e os planos que o Senhor nos entrega, a gente quer compartilhar com algumas pessoas que a gente acha que são pessoas que torcem pelo plano e o propósito que Deus tem na nossa vida, e muitas vezes essas pessoas chegam e nos frustram,
né? Trazem palavras de peso, palavras negativas, palavras de que não vai acontecer os planos de Deus sobre a sua vida. E foi isso que aconteceu com José. José, ele teve um sonho grandioso e ele foi compartilhar com os irmãos. Ele não teve a sabedoria de guardar aquele sonho que Deus tinha colocado no coração dele. E ele compartilhou ali diante dos irmãos. E foi dali, a partir dali, que os irmãos aumentaram mais ainda o ódio sobre a vida de José, né? Por quê? Porque existia planos grandiosos na vida de José. E muitas vezes a gente está diante de pessoas, de amigos, pessoas, até família, pessoas que a gente acredita que tem a mesma sensibilidade de reconhecimento, de dizer assim, o Senhor tem planos na sua vida, o Senhor... E a gente conta os nossos sonhos, a gente conta os projetos que Deus tem sobre a nossa vida, e muitas vezes essas pessoas nos frustram, né? Muitas vezes os nossos sonhos são frustrados. Então, o que eu queria compartilhar com os irmãos hoje é que se atente para o meio, para quem você tem contado os seus sonhos, para quem você tem falado dos projetos, dos planos que Deus tem derramado sobre a sua vida. Porque muitas vezes, irmãos, existem sim pessoas que vêm querer nos abalar, nos frustrar, vêm querer frustrar os planos que Deus tem para a nossa vida. E José, no momento, José ele não teve essa sabedoria, né? E é tanto que o ódio sobre a vida de José foi tão grande que os irmãos fizeram de tudo para se livrar de José. Até forjaram a morte de José, né? Jogaram José no poço e ali, quando voltaram, José já não estava mais, né? E ali eles sujaram de sangue, mataram um animal e sujaram a túnica de José e levaram para o pai para dizer que um animal selvagem tinha destruído a vida de José. Então, por conta do ódio, por conta do ciúme, por conta da raiva, o que foi que aconteceu no coração dos irmãos de José? Ira, por conta de ira, raiva, querer destruir, né? E Deus, ele é tão misericordioso e tão grandioso, e quando Deus tem um plano e um projeto na vida de quem seja, esse projeto, esse plano, ele não morre, né? E apesar de tudo que José passou, lá na casa de Potifar, a mulher de Potifar seduzindo ele e aquela situação toda, e ali José foi preso. Mas os planos do Senhor se cumpriram na vida de José, e José simplesmente se tornou governador do Egito, né? Imagine só, a altura que o Senhor colocou José, né? Então que a gente possa entender que vai sim, no percurso e na nossa caminhada, no nosso percurso, no nosso chamado, vai existir pessoas iguais aos irmãos de José para querer nos frustrar, nos abalar. Mas o que eu quero trazer hoje para o seu coração é que você se atente, que você tenha sabedoria e discernimento para compartilhar com pessoas certas os planos de Deus sobre a sua vida, os seus sonhos. Muitas vezes a gente na nossa inocência, quantas vezes eu já compartilhei os meus sonhos, o chamado que Deus tinha no meu ministério, quantas vezes eu compartilhei e quantas vezes eu ouvi pessoas dizendo que eu não era capacitada, que eu não tinha nascido para aquilo, né? E aquilo por muitas vezes me frustrou e me entristeceu, e chegou até o momento de eu querer parar e desistir do que Deus tinha na minha vida, né? Então que a gente possa ter esse cuidado de ver qual é o meio que a gente está, se as pessoas que realmente estão ao nosso redor são pessoas merecedoras de saber os planos que Deus tem para a nossa vida, né? Porque existem determinados momentos da nossa vida que nós precisamos nos fechar, nos calar e deixar Deus fazer a obra acontecer, para depois que as pessoas vejam o mover e o cumprimento da promessa do Senhor nas nossas vidas, né? Então, que a gente possa se atentar qual é o meio que a gente está, a quem nós estamos contando os nossos sonhos, os nossos projetos de vida, os planos e o chamado que Deus tem na nossa vida. Que a gente possa ter esse cuidado, porque muitas vezes uma palavra ela mata a nossa fé, muitas vezes uma palavra ela mata o nosso ministério, muitas vezes uma palavra ela destrói os planos e os projetos que Deus tem para a nossa vida. E que a gente possa se atentar e ter esse cuidado, né? E foi muito linda a forma como Deus trabalhou na vida de José. Deus tirou José como um nada, como ninguém, e ele tornou simplesmente o governador, né? Tanto que na época da seca lá no Egito e a fome, e os irmãos de José recorreram a quem? A José. Eles nem sabiam que era o José, né? O irmão deles, o governador.
E nem por conta disso José deixou de servir e de ajudar os irmãos dele. José tinha um coração muito quebrantado, José tinha um coração perdoador, um coração que não guardava rancores e sentimentos, né? Por quê? Porque tudo que ele passou com os irmãos, mas mesmo assim, no dia da tribulação, da adversidade na vida deles, José ergueu as mãos e ali o ajudou, né? Então que a gente possa trazer essa reflexão de José para a nossa vida, essa história de José. Cada vez que eu leio, o Senhor se revela de uma forma diferente. E a reflexão que ele trouxe para mim, compartilhar com vocês hoje foi essa, que a gente se atente, que a gente tenha cuidado para onde a gente está compartilhando, onde a gente está levando e compartilhando os nossos sonhos, os planos e o chamado que Deus tem para a nossa vida. Que a gente saiba as pessoas certas para conversar, que a gente tenha o nosso amigo verdadeiro e fiel, que seja o Espírito Santo, que seja o Senhor. Porque muitas vezes, muitas pessoas já se frustraram nos seus chamados, nos planos que Deus tinha para as suas vidas. Por quê? Porque escutaram palavras que vieram como pedras de tropeço, pedras que fizeram, que paralisaram, que fizeram desistir do propósito que Deus tinha nas suas vidas, né? Então que a gente possa trazer essa realidade para a nossa vida, que a gente tenha esse coração de José, um coração bondoso, generoso, que apesar de tudo que ele passou, ele permaneceu com o coração cheio de generosidade, cheio de bondade, né? Por quê? Porque ele era uma pessoa a qual Deus ele o amava muito. Por quê? Porque as atitudes de José atraíam o coração de Deus, né? Então que a gente possa trazer, tem várias coisas que a gente pode trazer como a nossa vida, para a nossa vida baseada aqui na história de José. Que a gente possa ter um coração bondoso, que a gente se atente e cuide para onde a gente está compartilhando os planos e os projetos de Deus para as nossas vidas. Que a gente não tire de dentro de nós esse olhar dos irmãos de José, esse olhar de inveja, de raiva, de muitas vezes não ficar feliz com a alegria do outro, do próximo, né? Então, assim, tem muitas coisas para a gente se espelhar nessa passagem. Mas a que eu quero compartilhar com vocês é que atente para onde você está compartilhando os seus sonhos. Que você se atente para onde você... Porque muitas vezes a gente... Quantas vezes Deus já falava no meu coração e eu ficava tão cheia, transbordando da presença do Senhor. E ali eu queria compartilhar com pessoas que em alguns determinados momentos da minha vida dizia assim, não, essas pessoas o Senhor levantou para estar me ajudando espiritualmente, para ser mãe espiritual, para ser uma palavra de conforto e de incentivo. E muitas vezes a gente se engana e a gente se entristece. Então que a gente possa ter esse cuidado, sabe? Porque os sonhos e os planos que Deus tem para as nossas vidas são grandiosos. E aqui a palavra do Senhor não está dizendo que José era melhor do que os outros, não. Aqui eu quero trazer para a gente que ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós temos um chamado do Senhor, só que existe uma diferença. Existe a diferença dos que querem seguir esse chamado e existe a diferença dos que não querem. Então são porque são filhos mais privilegiados e os outros não? Não. Todos nós somos filhos amados por Deus. Quando Deus ele deu Jesus lá na cruz do Calvário, foi para morrer por todos nós. Mas existe, ele nos chama e existe os que querem seguir os seus passos, que querem permanecer na tua presença. E José foi esse. José quis permanecer diante da presença do Senhor. José quis seguir a direção, o direcionamento que Deus deu para a vida dele. Quando Deus entregou ali aqueles sonhos grandiosos a José, ele já entendia que Deus tinha uma obra com ele, né? Então que a gente possa trazer isso para a nossa vida, que a gente possa ter um amadurecimento, ter um crescimento espiritual, sabe? Existe o tempo certo de falar, existe o tempo de calar, existe também o momento das coisas virem à tona e os planos e os projetos de Deus se cumprirem na sua vida. E muitas vezes não precisa você nem dizer o que Deus vai fazer. É você esperar o tempo acontecer e as pessoas verem com os próprios olhos o que Deus fez, assim como Deus fez com José. Quem era que diria que José ia se tornar um governador, né? E o Senhor o tornou ele governador. E ele era um homem simples. José sempre teve humildade e simplicidade no coração dele. Então que a gente possa esperar o tempo do Senhor, o tempo que Deus quer
trazer os projetos e os planos dele para nossa vida virem à tona, se tornarem notórios, que a gente tenha esse cuidado, esse discernimento de se Deus tem um chamado, se Deus falou o seu coração, e você se posicione ali na presença do Senhor, que você seja direcionada pelos ensinamentos do Espírito Santo, dos ensinamentos que Deus está lhe dando. E ali você permaneça firme, fiel até o propósito se cumprir, né? Então que você se atente para isso, cuidado com o meio que você está, cuidado com onde você está compartilhando, porque muitas vezes os nossos sonhos podem ser frustrados. Eu digo isso por uma experiência própria. Se não fosse um propósito de Deus grandioso na minha vida, eu tinha desistido sim do meu chamado, porque foram várias pessoas que chegaram para querer me abalar. Pessoas próximas, pessoas que conviviam comigo, pessoas que tinham, como é que eu posso dizer, a opinião, existia um peso sobre a minha vida. Né? Pessoas que eu amava, pessoas de muito perto, e que não acreditavam no meu chamado. Não acreditavam no meu propósito, no propósito que Deus tinha na minha vida. Mas hoje, muitas pessoas percebem e veem que tem se cumprido, né? Tudo a boa obra que Deus começou há muitos anos atrás tem se cumprido e vai se concluir, vai se concretizar. Porque quando Deus começa uma boa obra, ele conclui, ele faz por completo, né? Então que a gente possa ter esse cuidado. Vamos saber as pessoas certas que a gente vai compartilhar. Vamos saber as pessoas certas que a gente vai se aconselhar, pedir um aconselhamento. Porque não tem nada melhor do que você estar sendo aconselhada e direcionada pelo próprio Espírito Santo. Muitas vezes a gente tem essa intenção de dizer assim, eu vou atrás de um irmão, de uma profecia, os planos que Deus tem para a minha vida, e esquece de ouvir o próprio Espírito Santo falar no seu coração. Então que você possa ter mais intimidade, de ser direcionado pelo próprio Espírito Santo, né? Que o seu apego não seja com pessoas. Meu Deus, quantas vezes eu já me frustrei com pessoas criando uma expectativa ali e dizer assim, meu Deus, agora essa é a mãe espiritual que eu preciso. Essa é a pessoa que Deus colocou no meu caminho para me ajudar, para que eu possa ter um crescimento espiritual. E algum tempo depois eu percebia que não era isso que eu tinha imaginado. Que mais uma vez eu me frustrava, entendeu? Então assim, que a gente possa ter esse cuidado. Eu tô passando isso para vocês como uma experiência que eu tive, como uma experiência que eu passei, entendeu? Eu criei muitas expectativas nas pessoas, até eu entender e parar para ouvir o próprio Espírito Santo me direcionar, até eu parar e entender o que o Espírito Santo estava querendo falar ao meu coração. E quando eu tinha coisas que eu compartilhava, eu ia para os pés do próprio Deus, que compartilhava o que tinha vindo ao meu coração, quais eram os planos que o Senhor tinha para mim. E ali eu compartilhava, procurava as pessoas certas para compartilhar, que são muito poucas, né? Então que a gente possa ver essa história de José do Egito, a lição que José deu sobre a vida de cada uma das pessoas que passaram pela vida dele, que quiseram destruir de todas as formas, ele só retribuiu em forma de generosidade, de bondade, né? Então que a gente também tenha esse coração de José, um coração generoso, um coração que não guarda mágoa, que não guarda rancor, que não guarda ódio, né, do seu próximo. Então assim, que essa palavra possa ficar no seu coração e que você se atente. Cuide para onde você está compartilhando. Tenha cuidado com onde você está falando dos seus sonhos e dos seus planos, para que no tempo certo o propósito de Deus se cumpra na sua vida. E eu creio, irmãos, que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Basta a gente decidir se a gente quer seguir ou não esse propósito, esse chamado, né? Então que a gente possa ter essa visão que José não teve, né? No momento que José ele não teve sabedoria, porque o ódio dos irmãos dele começou porque ele começou a compartilhar os sonhos dele com as pessoas certas, com as pessoas erradas no momento errado. Ele compartilhou os sonhos dele com as pessoas erradas. E por um tempo ele pagou um preço por conta das atitudes que ele cometeu, né? Mas que a gente possa ter a atitude certa, que a gente possa escolher o momento certo, as pessoas certas para a gente conversar e compartilhar dos projetos e os planos que Deus tem para as nossas vidas. É uma reflexão simples, né, que eu queria compartilhar com vocês.
Todas as vezes que eu leio essa palavra de José, o Senhor se revela de uma forma, mas hoje ele se revelou dessa forma, para que eu compartilhasse dessa forma, para chegar no coração de cada um de vocês que vão assistir esse vídeo, e que essa palavra frutifique, sabe, no seu coração, que essa palavra traga mais sabedoria para os seus dias, que você tome posse disso, que você tenha um crescimento, um amadurecimento, e que você se posicione como uma pessoa segura, uma pessoa que sabe ser direcionada pelo Espírito Santo, que sabe se comportar no momento certo, que sabe ser conduzida pela direção de Deus. Isso é o que importa, né? Então, que o Senhor Jesus possa alcançar o seu coração através dessa palavra, que a sua vida também possa ser edificada através dessa palavra, né? E que o Senhor possa abençoar cada vez mais os seus dias e a sua família, em nome de Jesus, que você tenha sido edificada por essa palavra. Em nome de Jesus, amém.